O Natal de 2021 trouxe um enorme presente para os amantes da astronomia e das ciências em geral: o lançamento do telescópio espacial James Webb, culminando um trabalho que começou em 1996. O aparelho, sofisticadíssimo, foi desenhado para operar no infravermelho, a faixa de comprimento de onda que o faria enxergar mais longe. Isso porque a expansão do universo, iniciada no Big Bang, estica a luz das galáxias mais distantes, empurrando-as para o infravermelho. Portanto, se quisermos ver os objetos mais longínquos do universo, temos que observá-los nessa faixa do espectro. O lançamento do James Webb foi um sucesso maior do que o esperado, e o telescópio começou a trabalhar após poucas semanas de testes e calibrações. Curiosamente, uma das 5 primeiras imagens divulgadas foi essa: um campo profundo que mostra o aglomerado SMACS 0723. Essas centenas, ou talvez milhares de galáxias estão contidas em uma área equivalente a um grão de areia sobre a ponta do seu indicador com seu braço estendido, uma amostra do quão absurdamente gigantesco é o espaço. Além de revelar diversas lentes gravitacionais, essas distorções aqui causadas pela gravidade das galáxias mais próximas em relação às do fundo, essa foto mostrou também as galáxias mais antigas já vistas. Sabe como diferenciar galáxias de acordo com sua idade? Basta ver suas rugas. No caso, quanto mais avermelhada uma galáxia, mais cheia de rugas ela está. Lembra que o universo está se expandindo? Pois é, as estrelas das galáxias mais distantes são bem parecidas com essas aqui, que estão dentro da Via Láctea e quiseram aparecer na foto. Isso significa que todas as galáxias tendem a ter suas luzes coletivas próximas do branco, do azul e do amarelo, a mesma de suas estrelas mais brilhantes. Essas galáxias aqui, então, também são brancas, mas como a expansão do universo esticou suas luzes, agora elas parecem avermelhadas para nós. As galáxias vermelhas na foto, então, estão entre as mais antigas e distantes daqui. E foram elas que iniciaram uma discussão na internet que dura até hoje, porque para alguns, aparentemente o que estamos vendo nessa foto prova que o Big Bang nunca aconteceu. Antes de mais nada, para realmente entendermos essa polêmica, é preciso saber o que o modelo do Big Bang previa antes do James Webb divulgar aquela foto. Quando Edwin Hubble percebeu que existiam outras galáxias e que elas se afastavam de nós, foi fácil deduzir que um dia elas estavam mais próximas e num passado distante todas em um mesmo ponto. A primeira pessoa a criar um modelo do universo coerente com essas observações foi o padre Georges Lemaitre, modelo esse que acabou sendo batizado como Big Bang e vem sendo aperfeiçoado desde então. Quando pensamos em toda a matéria do universo comprimida em um único ponto, como a expansão sugere ter acontecido, as estruturas que conhecemos hoje desaparecem. Galáxias, estrelas, planetas, tudo isso existe porque o universo expandiu e esfriou, mas logo após seu surgimento ele era denso e quente demais até mesmo para os átomos se formarem. Para você ter uma ideia, os primeiros núcleos atômicos só surgiram após a temperatura cair abaixo de 1 bilhão de kelvins, poucos minutos após o Big Bang, mas o calor ainda era grande demais para que os elétrons fossem capturados pelos prótons e formassem átomos. O universo permaneceu então como uma sopa opaca de nêutrons, prótons, elétrons, fótons e neutrinos extremamente quente e densa durante quase 380 mil anos, quando finalmente a temperatura caiu para menos de 3.000 Kelvin. Só então, com a diminuição da energia, os elétrons foram capturados pelos prótons e formaram os primeiros átomos. Num instante, a sopa opaca de elementos primordiais desapareceu, deixando em seu lugar um mar transparente de hidrogênio e hélio. O momento da transformação causou uma espécie de flash em todo o universo. É a chamada radiação de fundo que conhecemos hoje, talvez a maior evidência de que o Big Bang realmente ocorreu.
O problema é que após esse flash, nenhum fóton novo foi criado durante muito tempo. A maior fonte de fótons da natureza é essa aqui, estrelas como o Sol, e a matéria da época do flash da radiação de fundo ainda estava espalhada demais para formar estrelas. Demorou cerca de 400 milhões de anos para que a gravidade agisse e as primeiras estrelas surgissem, inundando novamente o universo com luz. E é exatamente sobre esse ponto da história que surgiu a polêmica notícia de que o James Webb estaria provando que o Big Bang não aconteceu. O que é preciso entender é que nós não temos imagem nenhuma desses 400 milhões de anos em que o universo não tinha luz, porque o universo não tinha luz. As estrelas de primeira geração, formadas quase que exclusivamente por hidrogênio e hélio, devem ter sido gigantescas e morrido logo, mas as de segunda geração, com certeza, formaram estruturas estelares maiores. As primeiras galáxias, que devem ter surgido há 12 bilhões e 850 milhões de anos. Até a chegada do James Webb, não sabíamos muito bem como eram essas primeiras galáxias, afinal nenhum telescópio anterior conseguia ver tão bem no infravermelho. Sem imagens claras, os astrofísicos criaram então modelos de como essas galáxias seriam, e foi nesse ponto que o James Webb surpreendeu. Porque os modelos previram a existência de galáxias bem mais simples do que as atuais, que tiveram mais tempo para evoluir. Acreditava-se que elas eram muito mais bolhas desordenadas de estrelas do que espirais elaboradas e elegantes como as galáxias atuais. E a verdade é que elas não são tão diferentes assim. Como você pode ver na imagem do James Webb, muitas das galáxias mais avermelhadas se parecem com suas irmãs mais jovens e esbranquiçadas, e foi isso que surpreendeu os astrônomos. Entusiasmada e desnorteada pelas novas descobertas, a Alison Kirkpatrick, astrônoma da Universidade do Kansas, disse em um artigo da revista Nature de julho do ano passado que ela estava acordada às 3 da manhã, pensando se tudo o que ela já tinha feito estava errado. A Alison, obviamente, estava se referindo aos modelos computacionais das primeiras galáxias. Afinal, até aquele momento, ela não tinha acesso a imagens tão detalhadas e o que ela estava vendo não correspondia ao previsto. Mas isso refutaria o Big Bang? Não! Isso apenas demonstrava que as interações gravitacionais das primeiras estrelas foram mais complexas do que imaginávamos e que agora nós devemos criar modelos capazes de explicar o que estamos vendo. É como se o Big Bang fosse um carro do qual nós só tivéssemos uma imagem com baixa definição. Ao observá-la, nossa primeira impressão foi de que os pneus eram feitos de borracha maciça, afinal não conseguíamos ver os bicos de enchimento. Mas agora, com o James Webb, enxergamos os bicos e precisamos de outra explicação capaz de justificar sua existência. Ou seja, o Big Bang, o carro, já era um carro e continuou a ser um carro o tempo todo. Ninguém disse que o carro nunca existiu. Precisamos apenas refinar o conhecimento sobre uma característica específica, a formação das primeiras galáxias, ou em nossa analogia, os pneus. Simples, não? Não seria motivo para polêmica nenhuma, mas nós vivemos na era das contestações, então certamente alguém se aproveitaria da situação. Quem fez isso foi este senhor chamado Eric Lerner, autor de um livro intitulado O Big Bang Nunca Aconteceu, de 1991. Ele é um físico formado pela Universidade de Colômbia, mas que nunca aceitou o modelo do Big Bang como o nome do seu livro indica. Como você pode imaginar, suas contribuições não são muito apreciadas pelo meio científico. Afinal, as evidências da existência do Big Bang são fartas e comprovadas. E isso tornou o nosso despenteado amigo um pária, sempre disposto a escrever artigos tentando provar o seu ponto de vista. Foi isso que ele fez poucas semanas após a divulgação da frase da Alison. Em seu artigo, Eric diz que os astrofísicos estão em pânico porque o que o James Webb viu não seria compatível com o Big Bang, uma afirmação que buscava, logicamente, colocá-lo em um lugar de destaque e ajudá-lo a vender livros.
O problema é que, mesmo falsa, a frase "o James Webb provou que o Big Bang nunca aconteceu" chama muito mais a atenção do que "o James Webb provou que precisamos refinar os modelos computacionais das primeiras galáxias do universo". Foi por isso que o artigo do Eric viralizou e muita gente séria começou a questionar a sanidade mental da pobre Allison. Essa técnica de pegar uma única afirmação, descontextualizá-la e aumentar sua importância é clássica dos negadores da ciência. No caso do Eric, funcionou. Ele ficou em evidência, vendeu livros e provavelmente anda dando palestras por aí, o que demonstra o quanto precisamos estar alertas. Assim como devemos desconfiar ao encontrarmos na internet produtos a preços muito abaixo do normal, não podemos simplesmente aceitar afirmações ousadas como a inexistência de algo tão comprovado quanto o Big Bang sem contestá-las. As evidências apresentadas por quem tenta espalhar desinformação não costumam ser lá muito convincentes. Uma busca simples na internet é capaz de desmascará-las. Duvide, até mesmo de mim. Exercite sua mente, torne-a sagaz. É entendendo que o mundo é muito mais complexo do que imaginamos que você estará preparado para enfrentar um mundo muito mais complexo do que imaginamos em que vivemos. Eu sou Juliano Righetto e esse foi mais um Somos Míopes porque somos breves.